Chegada a época das eleições, a CGN volta a receber os pré-candidatos e nomes de referência no estado do Paraná que poderão representar os nossos paranaenses. Hoje, nós recebemos aqui no estúdio da CGN, Deltan Dallagnol, procurador da República, responsável aí por um dos maiores combates ao escândalo e corrupção no estado do Paraná, também eleito deputado federal com 344 mil votos. Deltan, bem-vindo à CGN, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Fábio, estar aqui na CGN com você em Cascavel para conversar sobre os rumos da região do Paraná e do Brasil. O Paraná tem caminhado muito bem, mas Brasília atrapalha muito o Paraná. Vamos falar sobre corrupção, sobre abuso, sobre arbítrios, sobre caminhos para o desenvolvimento e sobre o desgoverno que a gente tem vivido debaixo do PT. Deltan, uma das visitas também aqui a Cascavel é para o lançamento da pré-campanha deputado federal do Henrique Mecabô, nosso vice-prefeito. Qual que é a visão do Partido Novo tem para esse candidato que está se lançando aí como um nome para o cenário nacional? Henrique Mecabô é um exemplo de pessoa, de cidadão, de funcionário público, de gestor. Henrique Mecabô, ele carrega uma grande conhecimento teórico em economia, fez inclusive estudos no Canadá de economia, voltou para o Brasil, podia ficar fora do Brasil, mas voltou para servir, para poder contribuir para o Brasil. E aqui ele podia ter tido vários rumos, podia estar liderando as empresas da família, podia ter ido servir em grandes bancos, mas ele optou por uma vida de serviço público, de serviço à sociedade, se engajou na política, caminhou primeiro no Partido Novo, passou pelo Podemos, voltou para o Novo, mas sempre carregando as bandeiras que ele carrega dentro dele de honestidade, competência, boa gestão. Foi eleito como vice-prefeito da cidade aqui de Cascavel e tem se esforçado para contribuir em tudo aquilo que está ao alcance dele. Mas ele foi colocado um pouco de lado na gestão, não aproveitaram todo o potencial dele e hoje ele está querendo fazer mais, melhor e diferente por Cascavel, indo a Brasília. Indo a Brasília para trazer recursos para Cascavel, hoje, nesse momento, depois do licenciamento do último deputado federal de Cascavel, que estava em exercício, na semana passada, hoje nós não temos nenhum deputado federal em exercício que seja aqui da região, que seja de Cascavel. Já chegou a ter 5. Nós precisamos aqui de uma região bem representada, porque as finanças hoje do município estão estranguladas. Então, para você fazer investimento, você depende em grande medida de dinheiro que venha de Brasília. E quem acabou vai lá para trazer dinheiro para Cascavel e para a região, mas mais do que isso, para defender as pautas básicas que geram prosperidade para todos, porque as raízes da prosperidade de uma nação elas são em grande medida compartilhadas. Você pode ter algumas diferenças regionais, mas quando você olha para os Estados Unidos, todas as regiões elas são prósperas, comparativamente a outros países, e em alguns países todas as regiões são não prósperas. Por quê? Porque existem raízes básicas e comuns do desenvolvimento. Quem estuda isso fala que países que prosperam, eles têm uma defesa da propriedade privada, então a gente não pode concordar com as invasões de propriedades rurais, defende a liberdade econômica, existe uma liberdade econômica, inclusive uma ausência de uma carga tributária opressiva, excessiva, como tem no Brasil, no governo do PT, que aumentou impostos pelo menos 37 vezes, aumentou impostos 37 vezes. A gente precisa de igualdade de oportunidades. O que se fragiliza quando a gente tem escândalos de corrupção, porque o empresário honesto não consegue competir com o desonesto por um contrato público. E quem perde é não só a sociedade brasileira, mas também o cara honesto. Ele não consegue sobreviver no ambiente poluído. A gente precisa de segurança física. Num país que hoje a gente pode dizer, não, Cascavel é uma cidade segura, comparativamente a outras brasileiras, mas mesmo Cascavel, se a gente tomar o índice de homicídios médio do Paraná de 16,8 homicídios para 100 mil habitantes, gente, isso é mais do que os países da OCDE, a ONU consideram como o limiar para você ter um país em paz. Para você ter um país em paz, você precisa de até 10 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. A gente tem 17 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Tem mais do que acontece em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais do que São Paulo, e a gente tem muito a melhorar também nesse campo. Então, a gente precisa restabelecer as bases do desenvolvimento do país. Faltou uma base ainda, uma raiz, que é o império da lei. Quando a gente vê ministros do Supremo envolvidos em escândalos de corrupção e não se instaura uma investigação contra eles, quando a gente vê hoje a operação que está saindo agora, fresquinha, sobre Jacques Wagner, envolvendo o governo Lula, um governo cujo filho do presidente está lá no centro do escândalo do INSS. Quando a gente vê os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Toffoli, envolvido no escândalo do Master, do Vorcaro. Quando a gente vê
O próprio presidente do Senado teria sido delatado por receber até 130 milhões de reais do Vorcaro. Hugo Mota saiu ontem, teria pedido um empréstimo de 22 milhões do Vorcaro. A gente virou a Masterlândia. A gente virou o lugar em que os criminosos prosperam e prosperam porque são blindados por um sistema de justiça que tem as suas engrenagens ajustadas para não funcionar contra poderosos, mas além disso, porque poderosos o sistema de justiça blindam os grandes corruptos da nossa nação. É um tema que praticamente já está esclarecido, elucidado, mas ainda se reverbera e até o STF permite isso como consequência das publicações do Zeca Dirceu e da Gleice, que o senhor estaria inelegível. É importante ressaltar que as decisões judiciais foram pela cassação do seu mandato e não dos direitos políticos, né? O senhor é elegível. Eu queria pedir até uma ajuda, e ajudem a Gleisi Hoffmann, ajudem o Zeca Dirceu. Eles têm postado que eu estou inelegível, coitados deles. A Gleisi está líder de rejeição de votos aqui no Paraná. Eu estou líder nas pesquisas de intenção de votos. Então eles estão precisando de uma atençãozinha, eles estão carentes. Ajudem eles porque eles estão precisando. Eles têm muitas razões de rejeição para eles saírem espalhando que eu estou inelegível quando a Justiça Eleitoral já emitiu 15 decisões aqui no Paraná, de 2 juízes diferentes, dizendo Deltan Dallagnol está elegível. Tinha até derrubado os posts deles. Mas aí adivinha, Gilmar Mendes, veja bem, Gilmar Mendes, Flávio Dino, comunista, Gilmar Mendes que vive atacando a Lava Jato, que vive nos xingando. No julgamento dessa semana do Master, ele para liberar bandido, para liberar o pai do Vorcaro, que ameaçou testemunha, que intimidou testemunha, ele xingou a Lava Jato dezenas de vezes. Entra lá nas minhas redes sociais, ele fez o corte do tanto de vezes que o ministro Gilmar Mendes xingou a Lava Jato, mencionou o meu nome, mencionou o nome de Sérgio Moro. É cômico de ver. Ele tem uma fixação, por quê? Porque a Lava Jato chegou perto do Supremo. E quando chegou perto do Supremo, eles detonaram a Lava Jato. Essa é a grande verdade. É o que aconteceu, é a história. É o que as evidências, os fatos documentados mostram. Então, a gente tem uma situação em que algumas pessoas querem nos derrubar porque veem que a gente pode chegar lá em como sistema, lutar contra os abusos do Supremo, lutar por ministros que sejam devidamente responsabilizados. A gente não quer vingança contra ninguém, acho que é a lei, que é o devido processo legal e que todo mundo no Brasil esteja debaixo da mesma lei. O senhor e também Sérgio Moro são lembrados amplamente pela Lava Jato, pelo combate à corrupção, que teve 15 bilhões de dólares recuperados. O Sérgio Moro e o senhor fizeram, digamos que, a referência da Lava Jato e como que essa nova parceria com o Sérgio Moro, agora candidato, pré-candidato ao governo do estado, como que está essa conversa, como o senhor vê a pessoa do Sérgio Moro nesse momento e se ele tem essa capacidade também de poder governar o nosso estado? O nosso objetivo, em última análise, o meu objetivo, o meu sonho de vida é que eu viva uma vida em que eu chegue ao final da vida e eu diga eu amei, eu servi, eu fiz o melhor em amor e serviço a Deus e às pessoas. Essa é a minha visão de mundo, visão cristã. Isso me levou a entrar no Ministério Público, adentro do Ministério Público, a ter passado nas primeiras posições nos concursos, não porque eu queria estar nas primeiras posições, mas porque eu estudava para ter os melhores instrumentos para melhor servir a sociedade. E quando entrei no Ministério Público, isso me levou a atuar nos grandes casos de combate ao crime organizado, casos envolvendo, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, Marcola. Depois isso me levou a lutar contra os maiores bandidos do país, que são os grandes corruptos. E o meu objetivo nisso não é vingança, não é causar o mal aos bandidos, mas é sim prender, é responsabilizar adequadamente, de acordo com a lei, para proteger, aí sim, as reais vítimas. Não é o bandido que é vítima da sociedade, como o PT acha, não. A vítima do crime não é o bandido, a vítima do crime é a sociedade brasileira. É a pessoa que vai no posto de saúde e não consegue marcar uma consulta especializada ou marca para depois de um ano, correndo risco de vida. É a pessoa que não tem o tratamento oncológico adequado, dentro de um prazo adequado, com os remédios adequados, porque falta dinheiro no SUS. É a pessoa que vai para uma estrada e sofre um acidente e morre na estrada. 2 primas minhas morreram em estradas paranaenses em acidentes e milhões de reais foram desviados das estradas, dos pedágios. A gente recuperou bilhões na Lava Jato e a gente só tem hoje o trevo das cataratas, porque foi o dinheiro da Lava Jato, recuperado pela Lava Jato, que foi investido no trevo das cataratas. Todo o trevo das cataratas foi feito exclusivamente com o dinheiro que a gente recuperou dos ladrões, colocou nos cofres públicos para obras como o trevo das cataratas e outras várias obras rodoviárias que foram feitas para baixar o custo do pedágio e por aí vai. Isso nos levou a lutar contra a corrupção dentro do Ministério Público, o amor ao próximo, o serviço às pessoas.
Isso me fez, quando eu vi que o sistema não funcionava para punir esses altos bandidos, isso me fez ir para Harvard, estudar numa universidade que expandiu meus horizontes e me permitiu conhecer um sistema que funciona melhor do que o nosso, que é o sistema norte-americano. Isso me fez voltar e aceitar lutar contra os maiores bandidos do Brasil e não ter desistido, nem ter me afastado, eu podia ter feito isso, quando eu estava debaixo de ameaça de vida. Quando meus filhos tinham que andar escoltados, porque eu estava processando e colocando na cadeia os maiores bandidos do Brasil. Isso me fez não desistir quando eu vi tudo ser destruído diante dos meus olhos. Quando eu vi as condenações sendo derrubadas por um Supremo acuado porque a investigação estava chegando neles. E decidindo não desistir, eu abandonei uma carreira promissora, com segurança financeira, para ir lutar dentro do sistema para mudar ele de dentro. E eu entrei no Congresso Nacional, em 4 meses fiz um mandato que recebeu um prêmio do ranking dos políticos com um mandato de excelência parlamentar. Imagina o que a gente pode fazer em 4 anos. E foi a mesma razão de amor, de serviço, fazer o melhor que eu posso, que me fez não desistir quando a gente foi caçado. E a gente aprendeu. Uma andorinha não faz verão sem bando. A gente montou um grande time. Passei a ser líder do time do Partido Novo, que defende honestidade, competência, boa gestão. Levantamos novas pessoas. E isso me faz agora estar caminhando junto com o Sérgio Moro, junto com o Felipe Barros. Felipe Barros, como eu, pré-candidato ao Senado. Teremos 2 votos. Cada pessoa vai depositar 2 votos na urna para o Senado. E não adianta a gente querer ir sozinho, a gente precisa ir em time. Pessoas boas, honestas, competentes. Felipe Barros tem liderado a resistência ao PT lá no Congresso Nacional contra o desgoverno do PT. Sérgio Moro tem feito um ótimo mandato, alguém cuja honestidade, dedicação, coragem foi colocada à prova, não só na Lava Jato, mas também no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que ele exerceu suas habilidades de gestão e colocou bandido atrás das grades, a ponto dos bandidos quererem matar ele, planejarem, alugarem um apartamento, mapearem o deslocamento da família dele para matar ele depois que ele saiu do cargo, porque ele combateu o crime organizado como o PT não faz no nosso país. Então, nós temos caminhado junto com o Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo, com o Felipe Barros, e junto com um grande time de pessoas como Henrique Mecabou aqui em Cascavel. Porque a gente entende que ninguém vai fazer a mudança sozinho. A gente precisa de um time de pessoas íntegras, honestas, competentes, que defendam a boa gestão para entrar na política e fazer a diferença. Dividindo o palanque com o Moro no estado do Paraná, o Moro também vai trazer o Flávio Bolsonaro para fazer as campanhas. Como é que fica o Zema nessa questão? Que é também um representante do Novo, acredito que tenha ideias muito parecidas com a do senhor. Como vai ser essa divisão e esse pedido de voto no cenário nacional? Eu sou do Partido Novo. O Partido Novo é um partido de direita, é quem mais se opôs ao governo Lula no Congresso Nacional. Defende claramente as pautas da direita, o agronegócio, o empreendedorismo, defende que o bandido seja colocado na cadeia, defende honestidade, defende competência, políticas públicas sobre evidência, ou seja, boa gestão. E onde o Novo entrou, o Novo fez isso. Em Joinville, tornou Joinville eleita a melhor cidade do país, os melhores índices de segurança, de empreendedorismo, de redução de burocracia em Joinville. Zema entrou em Minas Gerais com o estado quebrado pelo PT, com 10 bilhões de déficit anual. Transformou em superávit de 5 bilhões. Isso sem prejudicar a educação, que foi colocada no topo dos rankings de educação, e sem prejudicar a segurança, que foi reduzido os crimes violentos em Minas Gerais pela metade. Ou seja, ele fez uma excelente gestão, ele seguiu a cartilha. Se você quer governar bem, você tem que seguir a cartilha das boas práticas. Zema foi lá e fez isso. Foi um ótimo gestor. Se for presidente da República do Brasil, vai ser um ótimo presidente da República. Ele é do meu partido, defendo ele, acredito nele. Agora, eu entendo que as declarações dele em relação a Flávio Bolsonaro foram absolutamente equivocadas. Nós não podemos dar margem às narrativas que fortaleçam o PT, porque o PT é o maior mal do nosso país. O PT, ele é responsável pelos piores casos de corrupção da história. Não estou falando de ladrão de carteira, de ladrão de galinha, estou falando de mensalão. Centenas de milhões de reais desviados. Estou falando de petrolão, bilhões de reais desviados. E quando a gente acha que já viu tudo, e alguém diz, Deltan, você não muda o disco. Não é que eu não mudo o disco de falar de combate à corrupção, é que o Brasil não vira a página. Porque eles sufocam o combate à corrupção. A gente tem que mudar essa realidade. Porque quando o bandido de colarinho branco, corrupto, for para a cadeia, a gente não vai mais ser esses escândalos. E quando a gente achou que a gente cortou a cabeça do monstro, surgiram 2 outras cabeças no lugar. A gente tem Banco Master e a gente tem o escândalo do INSS, em que eles tiveram a coragem de roubar velhinhos, velhinhas, pessoas idosas, com o filho do presidente Lula envolvido até o pescoço nesse escândalo. Então,
Quando o Zema critica o Flávio Bolsonaro, num país polarizado, em que a gente vive o que existe, é chamado por alguns aí de engessamento dos polos, em que na prática a disputa vai ser Lula contra os Bolsonaros, quando você critica os Bolsonaros, quando você derruba eles, você está fortalecendo o PT esquerda. A gente não vive no mundo ideal. Não é uma escolha entre o perfeito e o imperfeito. A gente vive numa escolha em que você tem que ver quem é o melhor. E certamente, seguramente, a gente precisa se unir todo o Brasil para derrotar o PT. Então, a meu ver, Zema se equivocou. Zema deu uma declaração errada, não deveria ter falado o que falou. A gente não pode dar margem ou fortalecer ou fazer qualquer crítica que vá fortalecer o PT e que vai diminuir as chances de ter a direita no poder. Não por uma disputa de poder, mas porque as ideias da direita funcionam melhor não só no Brasil, mas no mundo. As ideias da direita são aquelas que funcionam para gerar prosperidade para as nações, para gerar segurança para as pessoas. Então, eu entendo que Zema se equivocou. O PL, que está coligado com o Novo aqui no Paraná, tem o Flávio Bolsonaro. E nós esperamos que nós possamos estar juntos para derrotar o PT, se não já no primeiro turno, uma aliança, quem sabe, entre Zema e Flávio Bolsonaro, até talvez na chapa presidencial, ou se não, numa composição para ministério. Se não for no primeiro turno, estaremos certamente, seguramente, no segundo turno. O senhor fala exatamente numa composição da Câmara e do Senado para que se tenha poder à direita também com ampla votação e as pautas avancem, né? Nas pautas do candidato ao Senado, Deltan Dallagnol, o senhor amplamente divulga as 10 medidas que tem para o Senado Federal. A população também deve acompanhar o seu candidato e ver quais são as propostas que o senhor também pode explanar um pouco para a gente. Né? Sim, eu acredito muito nisso, que quem quer tem que mostrar não só a sua história. A história é a prova social do que a gente promete. Porque muita gente vai chegar aqui e vai falar assim, eu sou contra a corrupção, eu sou contra os desmandos do Supremo, tem que fazer impeachment de quem praticar algum desvio, mas a pessoa nunca teve a coragem de se posicionar contra o Supremo, de criticar o Supremo nos seus abusos. A pessoa nunca agiu, nunca teve a coragem de enfrentar os corruptos do país, sempre se encolheu. Ou seja, o discurso não corresponde aos fatos. Jesus fala na Bíblia que pelo fruto você conhece a árvore. Ou seja, tudo aquilo que é a nossa história nos habilita e comprova que a gente vai viver aquilo que a gente está dizendo que a gente vai viver, que a gente tem compromisso efetivo com essas pautas que a gente diz tem compromisso efetivo. E para deixar muito claro a nossa visão de Brasil para as pessoas, a gente traz uma pauta de 10 propostas, 10 medidas que se relacionam intimamente com a nossa área de experiência, de conhecimento e que são medidas básicas que revolucionam o Brasil. Eu vou falar dessas 10 propostas, mas é claro que tem uma visão para o Brasil mais ampla. Essas propostas elas se relacionam com contenção dos abusos supremos, segurança pública e combate à corrupção. Mas eu tenho uma visão para o Brasil mais ampla. Eu tenho uma visão de que a gente precisa estabelecer uma base da justiça, porque sem ordem você não tem progresso, e essas 10 medidas dialogam com essa base da justiça. Mas sobre essa base da justiça, você precisa construir pilares de prosperidade. Pilares de prosperidade com reforma tributária, reforma administrativa, reforma fiscal, traduzindo para o português muito claro. A gente precisa diminuir imposto em vez de aumentar imposto. A gente precisa conter os gastos públicos para que a gente não gaste mais do que arrecada. Senão você tem que aumentar imposto, sufocando a atividade produtiva, e quando você gasta muito, o juro sobe. E aí, quando o juro sobe, a gente tem um dos juros mais altos do mundo, o empresário não investe, porque vale mais a pena para o cara ter um dinheiro na conta, rendendo 15%, do que ele colocar numa atividade econômica que vai envolver uma série de riscos. Risco trabalhista, risco de acidente, risco tributário, ainda que ele pague tudo em dia, faça tudo corretamente, a gente tem um emaranhado tributário, um cipoal, e o cara pode vir a ser responsabilizado mesmo tendo feito o seu melhor para fazer tudo certo. Porque existem divergências entre o auditor fiscal, o juiz da primeira instância, da segunda, da terceira, da quarta, entre a interpretação das regras. E aí você segue a interpretação do Supremo dizendo, vou seguir do maior tribunal, aí ele revê a sua interpretação, muda a regra e aplica para o passado. A gente não tem segurança jurídica no nosso país. Nós precisamos ainda investir no agronegócio. Cuidado ao agronegócio, não pode ser tratado como bandido. Ele é o pilar que sustenta o Brasil, 25% da riqueza do Brasil é do agronegócio. Precisamos desenvolver seguro rural, a gente precisa ter acesso à linha de crédito mais facilitada para o agronegócio, que é a base da nossa prosperidade como nação. Então, a gente tem muito a caminhar nos pilares da prosperidade sobre aquela base de justiça. E a gente precisa defender e desenvolver os valores do nosso país, as virtudes, a decência. Essa é a argamassa. Na sociologia se fala em capital moral. Isso é o que conecta as pessoas. A gente precisa lutar contra a descriminalização das drogas, defender a família, defender a vida, impedir
a doutrinação ideológica nas escolas, ideologia de gênero. Então, tem muito para onde avançar. Essa é a visão completa. Mas aí, quando a gente dialoga com a base, porque a gente não tem a base, não tem o básico, eu trago 10 medidas muito concretas, muito específicas e muito claras, que são elas. Impeachment de ministro do Supremo. Hoje está na mão do presidente do Senado e você não pode fazer nada se ele engaveta. A gente tem que poder recorrer, desengavetar, decidir isso em plenário, porque é o plenário que representa a sociedade, não é uma pessoa, não é um senador. Segundo lugar, a gente precisa de um pacote de contenção dos abusos do Supremo. As decisões dadas por um ministro não pode derrubar o que decidem 512 parlamentares, 81 senadores, a não ser que seja o colegiado decidindo. E quando o Supremo atropela o Congresso Nacional em políticas públicas como descriminalização de drogas, que o Congresso quer criminalizar, a sociedade quer criminalizar, aí o Supremo de esquerda progressista vai e descriminaliza, você tem que ter um mecanismo para você reverter isso. Mas você precisa de mandato, quarentena para ministros do Supremo, restrições em relação à advocacia por parte de parentes. Então, essa segunda medida, ela avança um pacote de propostas de contenção de abusos. Em terceiro lugar, redução da maioridade penal. Em quarto lugar, para crimes graves e, claro, colocando o jovem criminoso em penitenciária separada dos adultos, para não virar uma escola do crime. A gente tem, em quarto lugar, uma proteção especial para os policiais que enfrentam o crime organizado. Porque se o policial vai dar de cara com um monte de bandido, com um fuzil na mão, ele não pode dar o primeiro tiro. É pedir para o cara morrer. Ele esperar o primeiro tiro do bandido numa área de confronto com o Comando Vermelho, com o PCC, você dá de cara, ou você dá o primeiro tiro, meu amigo, ou você não tem chance nenhuma. Só que hoje, se o policial dá o primeiro tiro, ele é processado, expulso e vai para a cadeia até. Então a gente precisa proteger esse policial, a gente precisa de castração química de quem comete 2 abusos sexuais, estupros, abusos de crianças. Isso dentro de uma medida de defesa da vida, que é a quarta medida. Em quinto lugar, prisão em segunda instância. Não dá para esperar as 4 instâncias para você prender o condenado por crimes no Brasil. Você não faz isso em nenhum lugar do mundo. Por que a gente faz aqui? Nenhum lugar do mundo, aliás, nem tem 4 instâncias de julgamento. Tem 2, às vezes 3. Em nenhum lugar do mundo se espera 4. Aqui nunca acontece a prisão. Por quê? Porque você nunca consegue chegar com infinitos recursos ao final do processo. Essa é a grande verdade. A gente precisa ainda, em sexto lugar, a gente precisa limitar o perdão de Natal para os presos. Da mesma forma como a gente acabou com as saidinhas, que bota bandido na rua, precisa limitar esse perdão de Natal que bota os bandidos na rua no Natal. O presidente dá, e Lula e Dilma já deram perdão de mais de 80% da pena de corruptos e criminosos, bandidos, inclusive assassinos. A gente precisa, em sétimo lugar, criminalizar o enriquecimento ilícito do agente público. O cara que enriquece ilicitamente na função pública, ele tem que ser colocado atrás das grades, da cadeia, tem que responder por isso. É o que recomenda a OCDE, mas no Brasil não tem isso. A gente sabe por quê, né? Em oitavo lugar, a gente precisa transformar a corrupção de altos valores em crime hediondo e aumentar a pena base de corrupção. Senão você vai ter o que teve aqui com o Traiano na Assembleia Legislativa, ou teve com o Janones no Congresso Nacional, em que eles confessaram que eles praticaram atos de corrupção e continuaram nos cargos, nos governando. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. O cara trai a nossa confiança. É que nem você pegar o seu funcionário, uma pessoa que trabalha com você, roubando você, e aí você fala, não, tudo bem, continua aqui cuidando do caixa. Continua cuidando do meu dinheiro. Claro que não vai funcionar. Passa a mão na cabeça de quem faz coisa errada. A gente precisa ainda, em nono lugar, fechar brechas da lei por onde escapam os criminosos. Tem uma série de brechas na lei, eu detalho a partir da minha experiência quais são essas brechas na proposta. E para fechar, fim do foro privilegiado. Hoje mais de 55 mil brasileiros são especiais, só podem ser julgados em tribunais. E se forem brasileiros poderosos, vão ter os seus crimes blindados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que acabar com essa pouca vergonha. Você encontra onde essas medidas? Você encontra lá no meu site, deltandalagnol.com.br, e você pode entrar lá e apoiar essas medidas, assinar o apoio a elas. É essencial, porque a gente só vai fazer essas mudanças numa coordenação de pessoas de direita, honestas, íntegras, entrando no parlamento pelo voto esse ano e mobilização popular, pressão das pessoas. A gente percebe aí que o STF tem sido, às vezes, pouco combatido dentro do Senado. O senhor, quando perdeu o mandato na Câmara, continuou batendo, enfrentando, lutando e colocando a opinião nessas decisões que a população às vezes se contraria que o Senado vem tomando.
Além dessa possibilidade aí do impeachment, a gente tem a questão que o senhor referenciou, os familiares não poderem receber 129 milhões para fazer contratos. Já tem algum ministro que deveria ter sido afastado do cargo nesse momento? Com certeza, com certeza. Imagina, você encontra um ministro cuja esposa, estou falando de Alexandre de Moraes, e a esposa dele fez um contrato de 129 milhões de reais com um bandido. Não estou falando de 129 mil reais, 129 milhões com um bandido. E aí você consulta todos os escritórios de advocacia, os mais caros do país, e todo mundo fala, esse valor não corresponde à realidade do mercado. Ninguém cobra 129 milhões de reais para fazer o que ela fez. Se ela tivesse atuado em dezenas de milhares de processos do Banco Master, ok, estava ganhando dinheiro legalmente. Mas o serviço que estava previsto para ela fazer era um serviço ridículo perto do valor pago. Era muito menor. Até os mais bem pagos escritórios do mundo não teriam recebido ou cobrado o valor que ela recebeu. Dos 129 milhões, ela recebeu 80 milhões e o resto ela ia receber, só não recebeu porque o banco foi liquidado. Então, se não foi por serviço advocatício, foi pelo que foi pago? Aí você tem o Alexandre de Moraes, marido dela, ministro do Supremo Tribunal Federal, todo poderoso, encontrando o Vorcaro, tomando uísque na casa dele, em relações íntimas, e recebendo mensagem no dia da prisão do Vorcaro, com o Vorcaro perguntando em mensagem de visualização única, que eles trocaram várias, e a gente só teve acesso a algumas. Ele perguntando para o ministro, conseguiu bloquear? Como que um ministro do Supremo, nesse contexto, ele continua tendo a confiança para julgar as outras pessoas? Ele deveria julgar a si próprio. A gente está falando do ministro que mandou por 14 anos de prisão, comerciante de Santa Catarina, porque doou 500 reais para um ônibus ir para Brasília, sem saber o que ia acontecer lá, sem saber que ia ter depredação. E foi condenado a 14 anos de prisão. É errado, é desproporcional. Agora veja, no caso do ministro, que tem um contrato de 129 milhões por meio da esposa, você não tem nada. Nada, isenção, blindagem. Então, é claro que tinha sido afastado. Isso mostra como a gente tem um país que é dominado pelo que é errado. E não é porque o brasileiro é errado. Não acredite em quem fala que o brasileiro é desonesto, então os políticos são desonestos. Mentira! As pesquisas mostram que o brasileiro tem alto índice de honestidade, segundo o país mais honesto da América Latina, segundo pesquisas. É só pegar o barômetro da corrupção da Transparência Internacional. Mas então por que tem tanta corrupção na política? Porque na política existe uma seleção natural, uma seleção adversa que favorece os corruptos. Como assim? É simples. Um deputado pode levar para a sua cidade, para onde ele quiser, dinheiro para ele colocar no hospital, na prefeitura, nas obras, onde ele quiser, numa entidade assistencial. Quanto que um deputado pode levar no mandato? Mais de 130 milhões de reais. Só que é prática lastrada o pedido de volta da emenda parlamentar. Ou seja, o cara desvia um pedaço do dinheiro de volta. Aí você não sabe por que o Brasil tem uma carga tributária tão alta e a gente tem serviço público tão ruim, porque tem uma roubalheira espalhada. Aí o cara que rouba, ele desvia de 10% a 30% desse valor das emendas. Ou seja, sobre 130 milhões, sobre esse valor desse dinheiro que ele traz, ele desvia de 10% a 30%. Ou seja, sobre 130 milhões, a gente está falando de um valor entre 13 e 39 milhões de reais que o cara bota no bolso. Vamos supor aí que o cara desvie 20 milhões de reais. Se ele reinvestir na campanha eleitoral, agora, no momento da campanha eleitoral, metade do dinheiro que ele desviou, 10 milhões, isso é muito mais do que o teto que um candidato honesto pode investir numa campanha. O teto do candidato honesto é 3 milhões. Como é que ele vai competir com o cara que vai investir os 3 e mais 10 por fora, escondidos, porque o cara roubou 20 e está investindo 10? Não compete. Aí o cara consegue muito voto, visibilidade, tem o melhor marqueteiro, faz uma campanha massiva, você vai encontrar flyer, um monte de folheto dele na rua no dia da eleição, você vai encontrar de tudo dele, ele compra algo. Parte da imprensa não é honesta, parte da imprensa se vende, a gente sabe disso, a gente tem um mercado poluído. Ele vai distribuir dinheiro por tudo e esse cara vai conseguir se eleger. E esse cara vai conseguir fortalecer o seu poder.
Então, a gente vive numa competição desigual. Por isso que a gente luta e por isso eu tenho viajado para fortalecer pessoas como Henrique Macabu, um jovem honesto, íntegro, correto e que vai fazer o dinheiro chegar onde ele é necessário, sem desvio no meio do caminho e com competência. Porque não basta só o cara ser honesto. Honestidade é pressuposto. A gente precisa de competência, conhecimento, experiência, boa gestão. E ele une o conhecimento de economia com a experiência de gestão na prefeitura de Cascavel. O caso Master tem potencial para superar a Lava Jato como um dos maiores escândalos? Olha, eu tenho dúvida se tem, porque a gente está falando de dois casos imensos. Quando surgiu o caso INSS, até algumas pessoas divulgaram que o caso INSS envolvia um prejuízo de mais de 80 bilhões. Na época eu falei, olha gente, isso aí é maior do que a Lava Jato, em termos de prejuízo. Não em termos de envolvidos, porque a gente não teve ainda a revelação de tantos envolvidos quando tinha na Lava Jato, mas em termos de prejuízo é maior. Agora, o caso Master, independentemente do prejuízo, que deve chegar a 50 bilhões, parecido com a Lava Jato, tem envolvidos muito poderosos. Não tanto os envolvidos quanto a Lava Jato, mas envolvidos muito poderosos. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. O caso Master, ele está pegando pessoas ligadas à presidência da República. Hoje sofreu a pressão Jacques Wagner, no caso Master. Quem é? Líder do governo do PT no Senado Federal. Jacques Wagner foi quem apresentou para o Vorcaro o Guido Mantega, que foi contratado a R$1 milhão por mês. Foi quem apresentou o escritório do Lewandowski, ministro da Justiça. Ou seja, Lewandowski, responsável pela polícia que investigava o Master, recebeu milhões de reais no escritório da advocacia da família do Master. Olha o conflito de interesses disso. Mas você teve o próprio Vorcaro visitando Lula fora da agenda no Palácio do Planalto. E teve outras visitas e não está esclarecido com quem que ele foi falar. Aí você tem ainda reportagem da Veja, isso ainda não está documentado, mas tem reportagem, apontando que a delação do Vorcaro teria dito que Alcolumbre teria recebido mais de 100 milhões de reais. Aí você teve agora documentos vindo a público em relação a Hugo Motta, apontando que ele recebeu pagamentos de hotéis, viagens, tudo errado, gente. E que ele teria conseguido um empréstimo de 22 milhões de reais para uma parente próxima dele comprar um terreno. Com ele mandando áudio para o Vorcaro pedindo para liberar o empréstimo. Você tem ainda o ministro Alexandre de Moraes, você tem o ministro Dias Toffoli, que tinha um resort, que ninguém é de fogo, né? Ninguém é de ferro. O que custa você ter um resortinho aí, multimilionário? Questão de onde que veio o dinheiro para o ministro ter um resort, em primeiro lugar? Se ele explicar, nada contra. Se o dinheiro for de trabalho, quero mais é que tenha, que prospere. Mas de onde veio esse dinheiro? Pelo amor de Deus. Nós estamos falando em um resort de dezenas de milhões de reais. De onde veio o dinheiro para o ministro do resort? Essa é a pergunta que estoura nos nossos ouvidos. E aí você tem operações de compra de parte do resort, com dinheiro que veio do Master. E o Toffoli era relator do caso Master no Supremo. Só saiu porque foi tirado da relatoria do Master. Ele queria relatar o caso Master. Olha o conflito de interesses. Com decisões esdrúxulas, querendo manter o material da busca e apreensão só no gabinete dele, quando a polícia tinha que analisar. Ele mandando fazer questionamentos sobre o pessoal do Banco Central, parecia que queria que revertesse a liquidação do Master. E o mesmo ministro, no mesmo resort, teve cotas compradas por quem? Por advogado da JF. JF que tinha confessado a corrupção, sendo multado em 10 bilhões de reais, mas teve a multa suspensa. Por quem? Ministro Dias Toffoli. O mesmo cuja esposa trabalha como advogada da JF. Você está vendo como é tudo junto e misturado? Parece tudo farinha do mesmo saco. Como parece que está tudo errado na nossa república. A gente precisa de um botão de restart. Não tem botão de restart numa democracia. O botão de restart, se existe, ele faz aquele barulhinho assim. É o botão da urna eletrônica. É o botão do voto consciente em gente honesta, gente íntegra, gente competente, gente corajosa para fazer a diferença. E aí se compara com a Lava Jato. 40 bilhões de desvios. Dinheiro roubado de tudo quanto é canto. Aí só não revelou mais corrupção porque o STF nos parou e tirou casos de Curitiba. E a gente descobriu corrupção de pelo menos 14 presidentes e ex-presidentes da República do Brasil e da América Latina. Vários foram afastados. Teve até quem se matou em outros países. Se a moda pega, vários aqui iam se matar no Brasil por corrupção, né? Dizem que a Lava Jato teve um
episódio errado por estar num CEP que não lhe pertencia. Mas a gente não vê nenhuma movimentação CEP correto agindo e combatendo a corrupção. E se não fosse a Lava Jato também não teria se iniciado, né, doutor? Não teria. Não teria porque o ambiente de combate à corrupção é a mesma coisa que você querer plantar soja, trigo, milho num deserto. É muito raro, você precisa de um oásis. Curitiba foi um oásis, a República do Paraná foi um oásis que conseguiu fazer crescer e desenvolver uma árvore frondosa de combate à corrupção. Mas ao redor é um deserto. Não porque tenha colegas de má vontade, tem um pouco disso, mas isso é pouco. É que o sistema é feito para não funcionar. Eles abafam, como eles querem abafar o Masser. Vocês viram essa semana Gilmar Mendes xingando a Lava Jato, querendo liberar da prisão o pai e o irmão do Vorcaro, o cunhado do Vorcaro e o pai. A gente tem um sistema que tenta abafar, tenta blindar os poderosos, essa é a grande realidade. E aí na Lava Jato a gente teve não só os presidentes da República, mas a gente teve uma colaboração premiada. Se pegar da JF, implicou mais de 1.000 agentes públicos envolvidos em corrupção. Se pegar a da Odebrecht, foram 415 políticos de 26 partidos implicados. Sabe por que eles não estão atrás das grades? Porque ele, Dias Toffoli, anulou as provas da Odebrecht. Derrubou o sistema inteiro da Odebrecht, para que não pudesse ser usado para responsabilizar os corruptos poderosos. Ele, como você bem chamou, o amigo do meu pai, que era o apelido de Dias Toffoli, onde? Nos sistemas da Odebrecht. Ele, Dias Toffoli, que foi delatado por corrupção para o Sérgio Cabral. E ele que, com toda a sua isenção e imparcialidade, arquivou a delação que implicava ele mesmo. Ele que encerrou o caso, que investigava ele mesmo, com toda a isenção, com toda a imparcialidade de quem julga a si mesmo. É necessário também essa renovação que está sendo peleada, tanto no Senado, para que as pautas não fiquem travadas na presidência, mas também na Câmara. E o Novo está apresentando aí, acredito que bons representantes, Chiquini, Sim. Paulo Martins, Sim. Henrique Pecabô, o nosso vereador de Curitiba, Guilherme Kilter. Qual que é o coeficiente que o Novo acredita que vai fazer nessas eleições para eleger o maior número de candidatos? Para quem não sabe o que é o Novo é um partido dos vários partidos do Brasil, mas é o partido que é o único que tem transparência nas contas, é o único que tem compliance contra a corrupção. Para você lembrar quem que é o Novo é Marcel Van Hatten. Você gosta do Marcel Van Hatten, você gosta do Novo. O maior representante do Novo é Marcel Van Hatten. Você, Eduardo Girão, no Senado, que é o maior combatente das boas causas no Senado. E aqui no Paraná, a gente quer ampliar muito o time do Novo. A gente tem, como você disse, o Guilherme Kilter, o Jeffrey Chiquini, o Henrique Mecabô, que é o representante aqui da região Oeste. A gente tem o Mero Marquesi, alguém que foi um baluarte da luta contra a corrupção na Assembleia Legislativa do Paraná por muito tempo. Então a gente tem excelentes candidatos, Paulo Martins, né, que foi quase eleito como senador na última eleição. A gente tem excelentes pré-candidatos a deputado federal e a nossa expectativa é de fazer 4, 5 cadeiras. Gente, se a gente fizer isso, dentre as 30 cadeiras, 31 cadeiras do Paraná, nós estaremos muitíssimo bem representados aqui no Paraná. Fez 344 mil votos. Acredita-se que talvez o Chiquini possa chegar a esse percentual? Talvez o Chiquini, talvez o Paulo Martins. O Chiquini hoje tem um engajamento nas redes sociais, gente, absurdo. Absurdo. O Guilherme Kilter também, mas o Chiquini mais. Absurdo o engajamento dele, o número de likes, curtidas, compartilhamentos. Se não seguiu o Chiquini ainda, Jeffrey Chiquini, segue lá. Se não me seguiu ainda, me segue. Não só estou no Instagram, mas eu estou todo dia no YouTube levando pelo menos 3 conteúdos. Estou gravando conteúdo hoje aqui de Cascavel, inclusive. 3 conteúdos por dia para esclarecer as pessoas sobre política, sobre o que está acontecendo, sobre os bastidores, para que você possa não só ouvir e se indignar, mas agir para mudar essa realidade junto conosco. Doutor, a gente teria conversa aí para muito tempo, mas queria encerrar com o senhor perguntando se no cenário nacional, o senhor acredita que a direita vai conseguir derrubar o PT e vencer essas eleições? Nós precisamos, Fábio. Nós precisamos. Nós não temos alternativa. Não é por ódio, é por amor ao Brasil. É porque o projeto do PT é falido. É porque na pauta moral a gente tem os piores escândalos de corrupção da história. É porque eles colocam a família numa lata de conserva. É porque eles tratam policial como se fosse bandido. É porque eles tratam o agro, que sustenta o Brasil, como fascista.
A gente precisa acabar com isso, mudar essa realidade, desinverter. No Brasil, o posse mija no cachorro. O policial é herói. O agricultor leva o Brasil nas costas, de sol a sol. Quem combate a corrupção não tem que ser perseguido. Quem combate a corrupção tem que conseguir fazer o seu trabalho e voltar tranquilo, em paz para casa, sem ser perseguido. E o bandido tem que ir para a cadeia e não ser colocado na presidência da República. Quando a gente olha para a pauta da segurança pública, a gente vê o PT defendendo desencarceramento, descriminalização, despenalização, em português, claro, bandido na rua. Não é o que a gente acredita, não é o que funciona no mundo inteiro. O que funciona no mundo é bandido na cadeia. A visão de mundo de base cristã, que embasa tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas, é de que o Estado, o governo, ele carrega a espada contra quem faz o mal. A pessoa que faz o mal, ela tem que ser responsabilizada de modo humano, digno, proporcional, mas cadeia. E, em terceiro lugar, na pauta econômica, o PT é uma catástrofe para o Brasil. A gente vive uma crise fiscal. O que é crise fiscal? Você gasta mais do que você ganha, você gasta mais do que você arrecada, tua dívida vai crescendo. Quando a tua dívida vai crescendo, todo mundo começa a desconfiar que você não vai pagar. Você tem que pagar um juro maior para as pessoas, por isso que o juro subiu no Brasil. A gente fica com uma dívida pública imensa e não vai ter dinheiro, segundo os especialistas em contas públicas, em 2027, nem para o básico, para a saúde, para a educação, porque o PT gastou o que não tinha, o que tinha o que não tinha. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem comprar o eleitor para conseguir a eleição nesse ano, para reeleger Lula. Então, se Lula for reeleito, vai ser uma catástrofe. E mais, tudo isso que eu falei é só um aperitivo, porque essa é a eleição das nossas vidas por uma outra razão. Tem tudo isso que eu falei? Tem. Mas tem coisa pior. Sabe o quê? O novo presidente da República, ele vai escolher pelo menos 3 ministros do Supremo, com a aposentadoria de Carmen Lúcia, Fux e Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, quando se aposentar em 2030, eu vou soltar foguete. Mas 3 vão se aposentar, então vai ter 3 novos ministros para serem escolhidos. Pode ser que tenha um quarto, por quê? Porque a cadeira do Barroso tá vaga, Lula tentou emplacar Messias, não conseguiu. Pode ser que a gente consiga um quinto, como? Com impeachment constitucional de um ministro. Se a gente conseguir colocar 5 novos ministros no próximo governo federal, a gente vira o jogo no Supremo. Esse nosso cenário sombrio, a gente tem uma luz no final do túnel. Por quê? Porque você já tem o André Mendonça. Você, colocando mais 5, você forma uma maioria de 6 ministros. Não é que eu queira ministro de direita, eu não quero ministro de direita, eu quero ministro que siga a Constituição, que siga a lei, que respeite o império da lei, que seja honesto. Eu só quero isso. É pedir demais. Não é pedir demais. E não só não é pedir demais, como a gente vai lá, arrancar isso, fazer isso acontecer no Congresso Nacional. Por isso a gente precisa ir com um grande time de pessoas aqui em Cascavel, na área federal, representadas pelo Henrique Mecabô, nosso pré-candidato a deputado federal aqui de Cascavel região, da região oeste do Paraná. Quem puder e quiser conversar um pouco mais sobre, além de Sérgio Moro, Felipe Barros também estarão aqui em Cascavel hoje. Sim, Sérgio Moro, Felipe Barros, que são a chapa majoritária, como eu disse antes. Mandorina faz verão sem bando. A gente caminha com esse grupo para a gente fazer a diferença no Paraná, no Brasil. E hoje à noite vai ter um evento do Henrique Mecabô. Me corrijam aqui, que horas vai ser? 7 horas, 6h30, 7 horas? Onde que vai ser? No Expovel. Muita gente já confirmou, a gente tem uma expectativa de público muito elevada. E a gente quer contar com você, para você ouvir diretamente da boca das pessoas, para você conversar com a gente, estar junto com a gente, porque a nossa força não é a nossa força, a gente não tem força. A força nossa é a força que vem de vocês. É com a força de vocês que a gente vai mudar a realidade. Vocês são os heróis, eu quero ser o seu melhor soldado no Senado Federal. A gente agradece então a presença do Deltan Dallagnol aqui na CGN, expressando várias ideias, sempre muito bom conversar com pessoas que não têm medo de falar e falam realmente o que a população quer ouvir. Fábio Vronsky para a CGN, a informação em tempo real.